Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. É isso aí. Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 1. E eu começo aqui algumas reuniões falando sobre esse assunto. Passamos um tempo aí considerável falando sobre tudo é possível que crê. E é óbvio, gente, teria muito mais coisas para serem ditas, né? Mas eu creio que eu dei uma olhada lá no meu material que eu vim de contínuo toda semana acrescentando e estudando, e eu vi que lá falei sobre várias áreas importantes. Então, se você assistir a série toda, Tudo é Possível que Crê, e você que é novo, está no nosso meio, aprendendo essa jornada de caminhar com Deus por fé, que não é algo que simplesmente assim eu digo que eu tenho, mas a gente tem que ter esses fundamentos estabelecidos no nosso coração. Você vai andar muito bem, obrigado, e você vai ver de contínuo manifestação do reino na tua vida. Aleluia! Não tem como, gente. E aqui hoje eu parto para falar um pouquinho desse assunto, e a gente vai orar pelos enfermos, porque não tem como a fé ser gerada, ouça isso aí, prestem atenção, não tem como a fé ser gerada se eu não tenho o conhecimento que libera essa fé. A fé, ela é liberada quando há um conhecimento da vontade de Deus a respeito das áreas. Se Deus chega para você e conversa sobre um assunto e diz, Elinho, eu estou nessa parada, e eu estabeleci isso, e isso aqui é para você. O que teu coração fica? Ele fica pulando de alegria. É meu pai falou sobre isso e isso que eu tenho. É a mesma coisa de você ficar sabendo, conhecer a respeito de algo. E saber que aquilo ali, eu não conhecia, eu não sabia. Não, mas isso é seu, eu fiz isso, fiz aquilo outro. É igual uma criança, né, que não sabe nada, que o pai tem uma bicicleta para dar. Ele fala, meu filho, olha, eu quero te falar uma notícia. Na verdade, eu te amo demais e tal. Eu vi a bicicleta que você queria e fui lá e comprei. O que a criança vai fazer? Chorar. Poxa, pai. Meu Deus. Que coisa triste. Não. O moleque vai pular de alegria, não vai? É assim que é a verdade. Eu pedi para você em Marcos, mas eu quero só te mostrar um verso que se nós meditássemos bastante nele, a gente ia pular de alegria. Segundo a Coríntios, marca aí Marcos 1, você marca Marcos 1, marca Marcos 1, marca Marcos 1, e você vai em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 2. E nessa mesma série de mensagens aí, que eu tenho feito domingo de manhã, falando sobre Efésios, a vitória da nova criatura, Paulo diz assim no verso 20 do capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, diz lá, porque quantas são as promessas de Deus? E qual é a minha declaração para quem está na igreja aqui, já conhece que eu digo sempre isso, que Deus não fez promessa para a vaca, para o coelho, para a galinha, Ele fez para o ser humano. Ele escreveu um livro para mim e para você. Quem é que lê esse livro? Nós. Aqueles que são dele, que creem nele. Para todos se aproximam e creiam quem ele é. Está escrito, quantas são as promessas de Deus, tantos tem nele, talvez, quem sabe, entretanto e tal. Tem o sim. Ou seja, ele já assinou antes da gente assinar. Ele assinou o cheque e a gente carrega. Está valendo, ele é o dono da conta, ele tem a grana, ele já assinou. Até quando a igreja não vai acordar, cada um de nós, gente, para coisas tão básicas que estão na nossa frente? Será que ainda é vontade de Deus, eu não sei, talvez, que os membros da minha casa se salvem? Será que ainda é vontade de Deus, é o que a gente vai ler? E esse é um princípio dos quais o inferno ele perturba, para que eu não tenha essa certeza, que é a vontade dele que eu ande com saúde, ou seja, eu estou tendo atacado de uma enfermidade, que eu seja curado. Aqui está escrito que tantas são as promessas, ele fez promessa para mim e para você, isso é herança para cada um de nós, está no livro dele, tem tanto nele o sim. Que alguém diga amém nessa noite. Quando é que eu vou ficar convencido disso? Quando eu meditar e pedir ao Espírito Santo que empaçoque isso dentro de você e não abra mão. É uma questão mais de nós retermos aquilo que Deus tem nos dado, gente, caindo no nosso coração, do que qualquer outra coisa.
É por isso que em Lucas capítulo 8:15 fala que aqueles que frutificam, ou seja, eles veem os benefícios, o resultado dessa palavra, são aqueles que agarram, que retêm com perseverança, seguram. Olha, Deus falou algo para você, segura com a maior força que você tem, chamada coração. Eu não duvide disso não. Pastor, mas não tem ninguém acreditando comigo. E o Kiko? O Kiko só vem no culto de 8h30, no domingo. Esquece isso aí, gente. Graças a Deus, Deus trabalha na minha vida e na vida até de outras pessoas em situações, procurando um coração só que acredite. Um coração que diga, é o meu. Não, fala com vontade, é o meu. Esse espírito de revolta contra as trevas tem que ser alto. Não adianta vir de mansinho, não sei. Então, pique no lugar, levanta. Tem que ir logo um treinamento militar para levantar a pessoa. Ele fez promessas. Promessas para quem? Para nós. A gente não tem essa noção, eu estava meditando sobre isso, de como Deus ele bolou todo o plano de salvação e de redenção definitiva do homem. E ele fez com que alguém pagasse essa penalidade a nosso respeito. Ou seja, alguém pagou essa dívida para que eu agora recebesse só dos benefícios. Olha aí. Eu fosse agora o legítimo herdeiro, do qual eu estou precisando conversar com esse sheik. Parece que ele tem um barquinho ancorado aí, agora na época da Copa. Alguém viu essa reportagem ainda? Não viram não? Só eu vi. Um barquinho pequeno, 8 andares. 150 metros de comprimento, 2 heliportos, várias piscinas, torneiras de ouro. Um negócio espetaculoso. Menino novo, vou chamar ele aqui na academia, bater um papo com ele. Deixa eu te falar algo super importante. Teu Deus é dono do ouro e da prata e de tudo que existe. Das oportunidades, das portas abertas, Ele também fecha, Ele controla, o diabo não manda na tua vida. Até quando a igreja vai levantar para entender que Ele não manda mais na minha vida? Nós fomos completamente libertos por natureza. Agora eu sou o filho do príncipe do rei. Você é a princesa e o príncipe do rei, rapaz. O que é isso aí? É tudo. E nós aprendemos então agora a governar a nossa vida, sabe gente? E ver crescimentos por fé. Não aceite as limitações que o inferno te fala todo dia, as situações que acontecem, eu vou analisar isso contigo se der tempo. Não aceite. Não tome posse disso aí não. Ele vem cerceando de todas as maneiras a você não pensar que o Deus da abundância, da ampla suficiência, daquele que nos faz crescer, é meu Pai. É seu Pai, diga aleluia. Você acha que Deus quer que a gente vive todo quebrado, igual um mulambo para lá e para cá, não conseguindo nada, sempre chutando e sempre na trave? Mas isso é um posicionamento. Nós começamos a enxergar isso, isso vai gerando no nosso coração tanta certeza que é daqui de dentro que Deus trabalha todas as coisas. Eu quero te falar, Deus só pode trabalhar na tua vida e na minha daqui de dentro para fora. Enquanto não entrar aqui dentro uma visão de quem Deus é, da herança que nós temos, Ele não pode trabalhar na nossa vida. Pastor, mas eu desejo que Deus trabalhe e faça isso. Eu estou com a minha mente desejando que Ele mude as coisas do lado de fora, mude as situações, mas Ele não pode. Enquanto não for gerado isso aqui primeiro dentro desse coração. O nosso coração, gente, em termos de entender essa obra, de entender o nosso Pai e a sua vontade, é total para Ele trabalhar. Deus não trabalha sem um coração que tem certeza nele. Eu vou repetir, Deus não trabalha naquele que não tem certeza a respeito de Deus. Eu acho que essa é uma frase que eu coloquei aqui, que eu quero jogar para você pegar nessa noite. Aqueles que recebem de Deus, por favor, escrevam. Ou você que nos assiste aí, recebem porque têm certeza a respeito de quem Deus é.
E a certeza a respeito de quem Deus é vem se nós nos aproximarmos, chegarmos a Ele. Nós temos o Espírito Santo que traz todo o convencimento e Ele que faz essa sedimentação, essa revelação de que herança nós estamos estabelecidos. Queridos, o que você faz é maravilhoso. Eu estou vendo isso sobre a face da terra. Aumenta a fome das pessoas de Deus, porque elas querem conhecer. Há uma palavra maravilhosa dos últimos tempos. Vai comigo ao livro de Miqueias, que está registrado no livro de Isaías. Essa semana, orando com os pastores, um dos pastores levantou essa passagem. Eu creio mesmo que isso aqui acontecerá. Ali, Miqueias, que nome é esse? Vou dar um nome. Não fica com ideia não, para com isso. Deixa Miqueias só na Bíblia, não bota no seu filho não faz isso não. Miqueias capítulo 4, no verso 1, mas nos últimos dias, e eu creio que nós vivemos esse tempo, não só por empolgação não, gente, até mesmo pelos sinais, pela todo o conteúdo profético da palavra, mostrando o tempo em que nós estamos vivendo. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido. Eu vou te falar, põe aí do lado, isso é a igreja. Não somos melhores que ninguém, eu sempre passo isso para vocês. Não somos melhores que as pessoas que estão lá fora. Porque eu também não conhecia Deus, Deus ama a todos. Mas há algo que a igreja tem, que as pessoas estão desesperadamente procurando. A verdade não está lá fora, está na igreja. Está no coração nosso, está nessa palavra que está em mim e em você. Eu estou pregando para o meu coração ficar mais alegre ainda, aleluia. Então está escrito a igreja. E ela se elevará sobre os outeiros, não porque ela é melhor, entende? Mas ela vai ser aquele luzeiro. Nesse mundo de trevas, onde as pessoas, eu quero aquela luz lá. Eu vou em busca daquela luz. Não aguento mais. E aí diz assim, se elevará. E para ele, para essa igreja, para a verdade, afluirão os povos. Verso 2, irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus, para que nos ensine. Grifa isso na tua Bíblia, por favor, pela mãe do guarda. Quero que nos ensine os seus caminhos, gente. Não tem como só nós crermos em Deus. Não tem como só sermos de Jesus, e somos. Temos que aprender a caminhar e andar com Deus para a vitória. É pouco, gente. Que nos ensine, está escrito, a missão da igreja é ensinar os caminhos de Deus, a sabedoria, a verdade de Deus. Então, mais um mês ensinando sobre a vontade mais estabelecida de Deus, do que essa de que Ele já sarou as nossas enfermidades. Diga, eu fui sarado. Está escrito, fomos sarados pelo sangue de Jesus. Não é um acontecimento que virá, Ele já se instalou. Para que nos ensine os caminhos, seus caminhos. Ensine as verdades já estabelecidas. Uma obra foi feita. Qual o resultado disso? Quais são os benefícios? O que aconteceu no mundo do espírito? A derrota das trevas. Em definitivo, sobre a vida do homem. É isso que as pessoas não sabem. Mas ela virá para uma igreja. Agora eu pergunto, ela virá para uma igreja, e não estou falando de paredes, nem de ministérios com nomes, que precisam existir, né? Mas eu estou falando de mim e de você como igreja. É a igreja que levará as pessoas ao conhecimento de quem elas são, de que Jesus fez. Somos nós. É você lá no seu trabalho com alguém te perguntando a respeito. No seu ambiente de trabalho, na sua casa, vizinhança. Veja, queridos, como a gente vai multiplicando e levando a verdade. Para que nos ensine os seus caminhos e andemos. Olha aí, não é só ensinar. Agora eu estou aprendendo, pastor, então estou me posicionando com essa verdade. O quê? Eu vou repreender agora. Espírito de enfermidade, sai da minha vida, no nome de Jesus. E nunca mais volte. Pronto. Então nós vamos nos posicionar com aquilo que nós estamos aprendendo. Não tem como se gerar fé se eu não aprendo. Se eu não sei a respeito da vontade de Deus, da obra que Ele fez na cruz do Calvário.
é o kit do conhecimento sobre a verdade. E você tem que estar com ele sempre vivo no teu coração. Mas nós temos que continuamente ensinar isso. Muitas pessoas estão vindo quinta-feira, porque Deus já me falou que vocês são de outros lugares, mas vêm aqui aprender a palavra. Então, e andemos nas suas veredas, porque de Sião da igreja procederá, entre aspas, a verdade. E a palavra do Senhor. Volto a repetir, eu e você não somos melhores do que ninguém. Mas a verdade está no nosso coração. A luz chegou na nossa vida. O Espírito Santo está em mim e em você. Nós somos representantes de Deus sobre a face da terra. Não fomos qualificados porque nós somos bonzinhos. Nós fomos chamados representantes de Deus porque Ele pagou um preço. E uma vez que então eu e você somos filhos, somos legais, representantes legais do Senhor sobre a face da terra. Alguém está pegando? Espírito de compaixão, gente, para com as pessoas. Olha, eu quero te falar uma palavra tua para alguém, numa conversa talvez de 5 minutos, pode levar essa pessoa à liberdade para sempre. Então não negligencie a tua chamada, entende? Naquilo que você tem. E o inferno confunde a igreja dizendo, mas você não é pastor. E o que com o seu inferno? Eu sou um filho de Deus representante, eu tenho a palavra no meu coração e eu tenho uma coisa chamada boca. E minha boca é grande, ó. Também grito, também... Queridos, isso aqui é a palavra profética que está se cumprindo nos dias de hoje. Ok? Jesus tem aparecido no mundo islâmico a muitas pessoas. E Deus sabe como levar a salvação. E esse tem transmitido a glória de Deus. Então, nós não estamos vivendo mais um tempo, e não seja mais uma pessoa ignorante a respeito das verdades de Deus. Não permita, olhem para cá, não permita alguém como representante de Deus no corpo de Cristo, no ofício de pastor, ser o conhecedor, e só ele basta, pastor, para ele me dizer, eu vou ouvindo enquanto eu durmo, pensando lá em casa, mas eu vou recebendo assim mesmo e tal, e eu fico lá numa ignorância. Não faça isso. Você não anda em trevas mais. Deixa eu te falar isso aqui, vai comigo, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. O gigante da verdade tem que se levantar em você. Talvez ele está sendo só adormecido aí, rapaz. E o inferno está lá só, nananeném, que a cuca já chegou, eu estou aqui. Sai fora. Efésios capítulo 5. Então diz lá assim no verso número 8. No passado nós éramos trevas. Substitui a palavra trevas por ignorantes. Ignorantes da verdade. Mas porém agora, nós somos da luz. Nós somos agora da verdade. Então andai como filhos da luz. Põe andai sem ignorância. Andai com conhecimento da verdade. Para todos nós. Quando o conhecimento da verdade, escutem isso, olhem para cá, ele chega no teu coração, rapaz, entra lá dentro a certeza que Deus estava esperando para se manifestar na tua vida. Paulo passa por uma cidade chamada Listra. Talvez se ele não tivesse passado por lá, vamos a essa passagem. Atos capítulo 14. E se Paulo não tivesse ido lá, talvez nada tivesse acontecido. Talvez esse homem continuasse no mesmo estado. Atos capítulo 14. Eu só estou provando essa frase que nós estamos conversando. Aqueles que recebem são aqueles que têm certeza. Mas eu só terei certeza se eu ouvir a respeito. Daí uma das coisas que um tempo atrás aqui eu falei aqui na igreja, isso é mais importante. Eu quero apresentar para você o grande plano do amor de Deus para com a vida do homem. Na verdade, esse grande plano do amor de Deus para com o homem se resume numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho do Deus Altíssimo que veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos ser transformados pela vida que foi liberada na cruz do Calvário. Na verdade, Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para que eu e você pudéssemos receber de graça, porque nós cremos, a vida dele concedida a mim e a você. Esse plano é simples, isso é o amor de Deus.
A Bíblia declara no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a obra de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição nada mais é do que o amor de Deus sendo liberado em maneira definitiva para a vida do homem. Você recebe esse amor, eu também recebo por fé, então nós nos transformamos, como diz a palavra, num verdadeiro filho de Deus, uma nova criatura. Eu gostaria de orar com você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, se você crê nessa obra da cruz do Calvário e que Ele liberou vida em abundância para te transformar em definitivo e para que nós pudéssemos ter um relacionamento, eterno com o nosso Deus, eu quero orar com você nesse momento. Basta apenas você fechar os seus olhos, ou você acompanhar comigo essa oração, ou repetir comigo essas palavras. Eu tenho certeza que se você crer nessas palavras, você irá se tornar um verdadeiro filho de Deus e a vida de Deus vai começar a reinar no teu coração a partir desse momento. Então ore comigo e repita: Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Na cruz do Calvário, Ele liberou a sua vida para que eu a recebesse. E eu agora recebo essa vida de graça, eu recebo pela fé, crendo na obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu declaro que eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, com a vida dele no meu coração, em nome de Jesus. Veja como é simples. Nosso Deus é um Deus simples, e a proposta dele é extremamente simples. É a proposta de que o homem creia na sua palavra. Você acabou de orar comigo e você recebeu a vida de Jesus, e eu expliquei em maneira resumida a obra de Jesus da cruz do Calvário. Mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. Uma vez que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, saiba que você agora se torna uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, há uma declaração maravilhosa dizendo que se nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia declara que nós nos tornamos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Há uma nova criatura agora em você. Você foi transformado pela operação do Espírito Santo e pela vida de Deus. Portanto, eu também quero te dizer que ser uma nova criatura implica em nós andarmos como novas criaturas todos os dias, com base na palavra de Deus, com base nas verdades da palavra de Deus que mudam a nossa vida para sempre. Então, todos os dias, como nova criatura, nós vamos caminhando com a verdade. A própria palavra de Deus declara no livro de Romanos que o justo, justificado, aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ele viverá por fé. Ele viverá, em outras palavras, acreditando e vivendo as verdades de Deus todos os dias. É simples. Dessa maneira, você se tornará uma pessoa vitoriosa em tudo que você enfrentar. Porque com base na palavra, como está escrito na primeira carta do Evangelho de João, está escrito lá sobre aquele que é nascido de novo, vence. E esta é a vitória que vence esse mundo, a nossa fé. Ou seja, a nossa maneira de viver todos os dias crendo na palavra. Então eu quero te dizer também, para terminar essa pequena explicação a respeito do plano do amor de Deus para com a nossa vida, eu quero te dizer que a partir de agora, você deve procurar uma igreja, deve procurar um lugar onde você possa se congregar, onde você possa ouvir de maneira contínua a palavra de Deus, onde você possa crescer, ser edificado na verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ID de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Uma das chamadas mais importantes
para a contribuição financeira, para a manutenção do reino de Deus sobre a face da terra, desse evangelho revolucionário e libertador, é uma palavra que se encontra em Lucas capítulo 8. E eu gostaria de ler com você, Lucas capítulo 8, a partir do verso 1, há uma declaração muito maravilhosa. Jesus declara assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Verso número 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. E ele cita algumas delas: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, veja como está escrito na palavra, no verso número 3, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Sabe, essa é uma passagem maravilhosa para nos ensinar muitas coisas. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que toda doação para o reino de Deus, toda doação financeira para a continuidade da proclamação do evangelho é uma doação voltada de coração. É algo que está no coração do homem. Essas mulheres, por exemplo, elas receberam a liberdade desse evangelho. Elas foram transformadas a tal ponto, muitas foram curadas, outras transformadas pelas situações da vida, de tal forma que elas agora passaram a ser uma contribuinte, passaram agora a financiar a obra de Jesus por amor a esse Deus maravilhoso que, em primeiro lugar, as libertou. Veja que coisa maravilhosa. Eu quero te dizer que toda contribuição para o reino, ela deve ser feita de um coração que tenha certeza da obra de Jesus na sua vida. Essa motivação, essa é a palavra certa, é a motivação correta de doar. É a motivação da qual eu e você, nós temos, por amor à obra dele na nossa vida. Essas mulheres não podiam agir de outra maneira. Aquilo era tão real na vida delas que elas contribuíram para continuar, para que esse evangelho possa levar as pessoas a serem libertas, transformadas. Essa é a revolução do evangelho libertador do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual eu quero te convidar a participar, a ser um participante dessa obra, não porque você tem que dar, mas porque você ama dar, você tem prazer em fazer isso, para ver outras pessoas serem libertas, transformadas, curadas, assim como você foi transformado pelo poder de Deus.